Então, meus senhores, muito boa tarde, bem-vindos à conferência Inteligência Artificial, uma moda, um novo estilo de vida, uma iniciativa que surge no âmbito da primeira edição da pós-graduação em Inteligência Artificial, que desafios e oportunidades, uma forte aposta da Autónoma Academy, que terá início no próximo dia 17 de janeiro. Contamos hoje com quatro ilustres experts na área da inteligência artificial. A minha primeira palavra de agradecimento para a doutora Catarina Farinha, mas também para os professores desta pós-graduação, Maria Ana Gaspar e João Ramalho Alves, com quem eu já tive o prazer de trabalhar ativamente na divulgação desta pós-graduação, e por fim, não menos importante, à professora Paula Ribeiro Alves, por ter lançado este desafio à Autónoma Academy e que, num espaço curto de tempo, eh, só nos demonstrou que tinha razão e que conseguimos, de facto, arrancar com esta pós-graduação. Esta pós-graduação já tem turma formada, de qualquer forma, como eu disse, estamos a receber novas candidaturas e vai arrancar no próximo dia 17 de janeiro. Professora Paula, que, como eu disse, é coordenadora desta pós-graduação, mas também é licenciada em mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, docente em Direito Investigadora da Nova, estudando especialmente os temas de inteligência artificial, ética, direito, biotecnologia e neurociência, psicologia e economia comportamental. Professora, como eu disse, coordenadora, bem-vinda também. Agradeço mais uma vez a todos os nossos quatro oradores e todos aqueles que nos estão a seguir online. Professora Paula, agradeço que apresento os nossos três ilustres convidados para que possamos então dar início a esta conferência. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. Muito obrigada, André. É um prazer enorme podermos fazer esta conferência. É um prazer ainda maior podermos fazer esta pós-graduação, como o André disse, foi criada e divulgada e conseguida Em tempo efetivar recorde. em tempo recorde, o que realmente é uma grande alegria para todos nós. Agradeço muito aos participantes. Também a conferência foi organizada e divulgada em tempo recorde e hoje é um dia especialmente difícil, não só porque estamos na época natalícia, como porque há greve de tudo e mais alguma coisa e está o caos. E, portanto, todos os que estão aqui são a partir de uns heróis. Antes de apresentar a Catarina Farinha, que nos vai fazer uma apresentação sobre o seu trabalho, que é absolutamente fascinante, queria só fazer um agradecimento especial ao professor Hugo Silva, que tem a amabilidade de nos estar a ouvir online. O professor é do técnico, é o professor desta área da emoção relacionada com a inteligência artificial e de muitas outras áreas conexas. É uma referência e, portanto, agradeço-lhe a generosidade de estar connosco. Em relação à Catarina, a Catarina Farinha é enfim, tem o currículo que avassalador, e por isso, resumidamente, o que eu vou aqui dizer, e é pouquíssimo, é que é neste momento AI Research Manager na Bubble Labels. Tem um mestrado em Engenharia Biomédica pelo Instituto Superior Técnico e um doutoramento em Psiquiatria Computacional pela Universidade de Lisboa. Na Unbubble, a inteligência artificial é especialmente usada para fazer tradução automática, e adapta a linguagem às diferenças culturais existentes, e a Catarina tem trabalhado muito nisto. Agora, o projeto, eu diria assim, o menino dos olhos da Catarina é o Halo, que é um projeto absolutamente extraordinário e que visa dar voz, literalmente, dar voz a doentes com esclerose lateral amiotrófica, permitindo a essas pessoas que não conseguem falar nem escrever, por causa da sua doença e a outras pessoas que também não conseguem falar e escrever
por terem tido algum acidente, consegue dar-lhes voz. E é isso que o Halo faz e a Catarina vai explicar muitíssimo melhor. Muito obrigada, Catarina, por estar connosco e por nos ir contar coisas absolutamente fabulosas. Meu Deus, eu não consigo com essa introdução, só até fico encavacada. Mas muito obrigada, pelo convite e é um gosto estar, aqui. Preferia estar presencial, mas, fazemos isto online. Espero que seja um bom tempo, esta hora e útil para os presentes e boa sorte com a pós-graduação, que se ambiciona ser, bastante útil para toda a gente que participar. Ahm, Conseguem ver os meus slides, certo? Eu deixei de vos ver, mas imagino que estejam aqui Sim, presentes. sim, Conseguimos ver tá muito bem, perfeito. obrigada. Não consigo vos ver a cara, mas pronto, vou estar aqui a olhar para o monitor e depois já vos vejo novamente. Então, como foi dito, eu trabalho na Ambev e venho-vos trazer, dois produtos que nós estamos a desenvolver na Ambev dentro do consórcio, que é uma agenda do PRR, que se chama Centro para a Inteligência Artificial Responsável, ou em inglês Center for Responsible AI. Eu estou a começar por aqui, justamente com alguns, print screens do site, como convite para explorarem depois o que é o centro, quais são os outros 20. Eu vou falar de dois, mas um deles, obviamente, o Halo, como foi apresentado, mas são 21 os produtos que estão a ser desenvolvidos e pode ser útil saber que incentivamos, PhDs também em indústria, ou seja, não apenas no meio académico, mas também divulgamos quando existem oportunidades, de trabalho ou, por exemplo, vagas de estágios. E, por exemplo, agora esta sexta-feira vamos ter outro workshop sobre explainability, desta vez em Coimbra. São presenciais, tem essa limitação, mas têm sido bastante interessantes e úteis para quem participa. O que é o Centro de Inteligência Artificial Responsável? Basicamente é uma iniciativa, um consórcio que junta múltiplos parceiros, como vou apresentar, mas que tem por base três grandes pilares: Fairness, Explainability e Sustainability. Porquê? Porque com estes avanços em inteligência artificial, com esta inteligência artificial generativa que conseguimos, utilizar em tudo e mais alguma coisa, é preciso sempre pensar como é que nós conseguimos fazer isto de forma fair, ou seja, que os meus não tenham bias para determinadas, minorias ou que estejam a fazer, más decisões que realmente possam ter impacto em diferentes formas, no dia a dia das pessoas. Explicáveis, ou seja, nós temos conhecimento e nós, como utilizadores, como investigadores, como utilizadores desta tecnologia, nós percebemos porque é que os outputs de determinados modelos são o que são, para conseguirmos então fazer decisões informadas, confiar ou não, saber quando confiar, mas também a parte de sustentabilidade. Não queremos ter modelos que estejam a consumir, demasiados recursos, e nós, toda a gente de certeza que já viu aqueles, gráficos que mostram quais são os consumos de energia para treinar, e não apenas treinar estes modelos que cada vez são maiores, mas também utilizar. Há aquelas estatísticas que mostram que por cada vez que fazemos uma imagem virtual, por exemplo, utilizando o Midjourney, que é um modelo clássico, popular para fazer imagens, estamos a consumir uma carga de telemóvel. Seria a mesma energia que levaríamos para, carregar um telemóvel, utilizamos para gerar uma imagem e, certamente a maioria de nós já tentou fazer isso e sem qualquer, se calhar, lembrança que estamos a consumir também energia. Consórcio, então, somos muitos, temos uma grande variedade de centros de investigação, por exemplo, aqui o professor Hugo que está a representar, e muito bem, o Instituto de Telecomunicações, que é o nosso parceiro também no Halo, mas temos muitos outros, o ISR de Lisboa, também do Técnico, o INESC, a ID também do Técnico, a Fraunhofer de Portugal, de Coimbra, Porto, Fundação Champalimau, mas também uma quantidade imensa de startups, algumas não tão startups, por exemplo, a Sword Health já é um unicórnio baseado no Porto, outras com mais, experiência, Priberante, já está, há muitos anos, outras, mais recentes.
E depois temos o que nós chamamos de tomadores ou líderes de indústria, que são realmente grandes indústrias já consolidadas, que não apenas trazem os problemas, mas também aqui a ideia é que elas consigam ser as primeiras a fazer pilotos, a validar ou não se os produtos estão indo numa direção correta. E neste caso, correto também é mostrar que há utilidade e que o produto vai conseguir criar riqueza, impostos de trabalho, vai ter vendas e temos aqui representados a Fidesai, a Bial, o Pestana Hotel e o Grupo Sonai. Noutra perspectiva, temos então aqui as várias áreas dos líderes de indústrias, temos uma barreira que nos também preocupa muito, barreira legal e ética, por isso é que um dos parceiros também do consórcio é a Vieira de Almeidas, traz-nos questões éticas, debatemos questões éticas, convido-vos a seguirem então as páginas, porque também fazemos workshops e mesas redondas sobre o tema. Depois temos as startups, então, que são as grandes impulsionadoras, se calhar, posso dizer, dos produtos, sem nunca desprezar, e são fundamentais os centros de investigação e os tomadores. Depois temos aqui toda uma outra layer, em que nos preocupamos e tentamos aconselhar e apoiar iniciativas, como é, por exemplo, agora o Large Language Model Nacional, o que se vai chamar Amália, como importantes bases transversais a todos estes pilares, que estão preocupados com supercomputing ou com, por exemplo, como é que armazenamos dados e esses dados, por exemplo, health data, podem ser distribuídos e utilizados pelos vários parceiros. Destes 21 produtos de forma responsável, quero então apresentar dois. Vou começar por um que é o mais parecido à gênese da Ambable, sendo a Ambable, como foi introduzida, uma startup scale-up na área de tradução automática e avaliação de tradução automática. Um dos problemas que sempre que nos preocupou é a questão de se nós estamos a fazer o que se chama ser cultural awareness. Mas vou tentar motivar-vos para o problema e depois qual é a solução que, entretanto, encontramos. O problema. Sabemos que todos os dias, trilhões, muitas milhares de mensagens relacionadas com apoio ao cliente são partilhadas por todo o globo. Elas realmente atravessam diferentes línguas, daí a necessidade de haver empresas como a Ambebel que fazem esta layer de tradução. Quando eu digo uma layer de tradução, é, por exemplo, quando. Vejo aqui é uma questão mais provocadora, que é o que é que acontece quando não atravessam apenas diferentes culturas, mas diferentes línguas, mas atravessam diferentes culturas. Por exemplo, quando eu estou a dizer uma layer, só para clarificar o que a Ambable é eu, por exemplo, podia ser uma cliente japonesa, estou a falar, só sei falar japonês, estou a falar com um agente de apoio ao cliente inglês, só sabe falar inglês, e aqui no meio está então uma layer de tradução, que me traduz o japonês para inglês, e depois vice-versa. Portanto, ou seja, as duas pessoas nesta conversa não têm que saber necessariamente uma língua em comum. Então, aqui, como caso de exemplo, para motivar o problema, temos a Akan, que é a cliente japonesa. É muito importante realmente termos uma boa experiência, porque 48% é sabido, mostrado, 48% dos clientes deixam de fazer negócio, deixam de comprar, ficam com uma má impressão de uma empresa se tiver um fraco apoio ao cliente, porque realmente corrói a confiança. Então a ACAN diz-nos que está a pedir desculpa, mas o livro que ela encomendou ainda não chegou. O que é que está a acontecer? E aqui, do outro lado, o Jamie, o Customer Support Agent, diz: "Pá, olá, ACAN, desculpa o livro ainda não ter chegado. Envia-me então o número, eu vou investigar. Best regards, um emoji super fofo." No entanto, o que para nós pode parecer que seja uma mensagem completamente adequada, pode ser realmente inadequada aos olhos de um cliente que tenha, neste caso, uma cultura diferente da nossa. Estou-me aqui a incluir como uma cultura americanizada ou europeia, mais ocidentalizada. Por exemplo, cai mal utilizar emojis, estar muito informal, não fazer um greeting e um ending que seja de acordo com a politeness, com as regras da cultura, neste caso japonesa. Aqui, esta send me your order, muito um avoid orders, que é quase transversal, mas é preciso ter algum cuidado extra quando estamos a falar de algumas culturas.
Por isso, o que seria mais apropriadamente correto, culturalmente correto, seria algo deste género. Dear Mrs. Akan, cumprimentar da forma correta, thank you, we instead of I apologize, we appreciate, coisas mais polished. O que nós fomos fazer, então, foi alavancar o poder de inteligência artificial generativa em conjugação, em conjunto com questionários que fizemos nativos e que sejam experientes, então, a saber quais são as nuances da língua, neste caso japonesa, e vou-vos agora mostrar, então, como é que nós conseguimos introduzir isto no nosso dia a dia. Aqui estou-vos a mostrar o Zendesk, que é onde os nossos clientes respondem a e-mails os nossos clientes, neste caso, agentes, respondem a e-mails dos clientes deles. Está aqui, eu sou a agente, sou a Catarina Faria. Estou a escrever exatamente a mesma frase que tinham visto antes. Só que agora temos aqui realmente um botão. Diz Cultural Awareness sounds like a native speaker. E o que vai acontecer de forma seamless é que então este botão que já tem este conhecimento apropriado para japonês, nós fizemos para três línguas, japonês, chinês e coreano, faz o rephrasing e então eu consigo traduzir neste caso, fazer o rephrasing para a cultura e depois utilizar o botão da Amebel para traduzir. E assim enviar em japonês para a Akan. O impacto de algo deste género, desta Content Transcreation Layer, pode ser dividido em dois grandes grupos. Por um lado, temos o impacto na cultura, de promover uma maior fairness na parte cultural e de comunicação, estar alinhado realmente com os pilares do Responsible AI, mas também em termos da empresa, e este problema realmente foi motivado por clientes nossos pedirem-nos algo deste género, que antes de haver estes Large Language Models massivos era um problema muito complicado, agora está muito mais simplificado e realmente dá uma identidade que é preservada e facilita a expansão para outros domínios do globo. Eu não vos estou a ver, mas se tiverem alguma dúvida, pode ser interativo e posso responder. Podem interromper quando quiserem. Caso contrário. Eu estava já com uma pergunta. Já Por mim, agora quer dizer, estou aqui a pronto. dizer, a moderadora pode escolher como gerir, mas eu posso responder. Eu se calhar Já sugeria, vamos para o final. se calhar Ok. sugeria que Se sim. calhar é menos estranho porque eu também não estou a ver a cara e assim é um bocado. É, Já agora o ROI que ali estava era retorno do investimento. Era disso que estavam a falar. É. Ok. Isto porque é mais complicado, por exemplo, nós tínhamos uma das empresas que nos veio com este problema foi que estava receosa em como prestar apoio ao cliente no domínio, na área asiática, sem ter que abrir um centro de apoio ao cliente lá, ou contratar agentes asiáticos. Então assim consegue utilizar aqueles que já tinham, mas garantindo que esta parte cultural está mais preservada. Ok. Ok, então, assim, sem mais demoras, vou então apresentar o produto 2, que é o tal o menino dos meus olhos, o Halo. O problema neste caso, como foi introduzido, estamos numa missão de tentar ajudar pessoas que, como foi o caso do Stephen Hawking, que sofreram com amiotrófica laterosclerosis, ou esclerose lateral amiotrófica, que é ela em português. No caso de Stephen Hawking, ele viveu por mais de 50 anos, mas na verdade foi uma exceção, uma feliz exceção, porque após o diagnóstico a esperança média de vida destes doentes é bastante reduzida, estamos à volta de 3, 5 anos em média. Hum, com o desenvolvimento da doença deixam de conseguir falar e mexer, porque é uma doença neuromuscular, degenerativa, e por isso as próprias cordas vocais também ficam impactadas e têm que recorrer a devices, como é o caso do que estamos a ver aqui. Nós estamos a ver uma doente que está aqui anonimizada a utilizar eye tracking, ou seja, está a olhar para o computador e tem um mecanismo que vê para onde no ecrã está a olhar, que se chamam-se Alternative Augmented Communication Devices. Neste caso, o vídeo está muito acelerado e a doente está a responder a uma pergunta muito simples, de sim ou não, neste caso, se é casada.
É muito útil realmente para estes doentes terem esta tecnologia disponível. No entanto, esta tecnologia tem alguns contras que conseguem ser impeditivos em algumas situações. Por exemplo, a própria calibração é bastante custosa e causa frustração, principalmente quando estamos a mudar de ambiente, a mudar de luz. Se eu estiver aqui, posso estar calibrada, se eu for ali para a minha sala já é diferente, se eu for para fora, mais diferente é. Tenho que levar o eye tracker comigo e o que muitas famílias relatam é que realmente, quando não estão ao pé do eye tracker, ficam completamente isoladas. Uma mulher dizia-nos que o marido passava o dia todo no escritório, mas depois, a partir das 7, estava completamente incontactável porque nunca o levava para a sala. Então, nós achamos que conseguimos fazer melhor e estamos a pouco a demonstrar isso. Quando eu digo nós, é porque tenho muito orgulho em mostrar que isto aqui, eu só estou a representar uma quantidade imensa de pessoas. Neste caso, eu estou a representar mais a Ambebel, mas, por exemplo, temos aqui o Instituto de Telecomunicações, professor Hugo, aqui na sua carinha, mas os outros centros de investigação que estão presentes neste projeto, o Hospital São João, que esperamos conseguir alcançar a meio do próximo ano, quando já tivermos um produto mais solidificado, e neste caso, quem é uma grande parceira nesta jornada tem sido a Associação Portuguesa de IEL, que se chama APELA. E os terapeutas da fala têm sido incansáveis nesta comunicação entre nós e os doentes, nós e a família dos doentes. Vou pôr agora um bocadinho de um vídeo, que é no fundo uma apresentação em que o CEO da Ambebel está a falar com um dos doentes que nos acompanhou. Infelizmente, este doente, que é o Luís, faleceu 3 semanas depois. O curso da doença, infelizmente, tem estas infelicidades, que às vezes apanha-se uma constipação e depois, infelizmente, o corpo não consegue superar. Mas é com muito gosto que lembramos o Luís. E depois explico então o que é que está por detrás, passo a passo. Here's Luis. Hello, Luis. It's great to have you on the stage. And so what we'll do is Paulo will be typing in Portuguese because Luis speaks Portuguese, and you'll be able to see the monitor so you can see the interaction. So Luis is not able to speak, so he will be communicating exclusively through Halo. And maybe we can put the computer on the screen just so that we can, there we go. Perfect. So Paulo is asking, how do you feel in the AI for Good Global Summit? Right. There we go. So, okay. And Luis answered, I feel honored and very excited to be here. It is an incredible experience, right? You can see the device. I'm wearing my device on my arm. Luis is wearing his device on his head. Now, an interesting thing, and we're announcing today a partnership with OpenAI. We're using their new voice LLM, which enables us to do something really incredible that completes the circle. Most ALS patients tend to have their voice recorded in one way or another, either through voice messages or other means. And so what we're able to do is to recreate Luis' voice using the voice LLM so that actually when he communicates, he's communicating with his voice. And we're going to try and play his voice for you here. I don't know if you can press play. Sinto-me honrado e entusiasmado por estar aqui. É uma experiência incrível. For Luis, it's always emotional when he gets his voice back. Espero que o Halo me ajude a comunicar melhor com a minha família e amigos. Estou otimista. The second question was, by the way, what is the future of Halo for you? And he answered, I hope Halo helps me communicate better with my family and friends. I am very optimistic. Now, Pronto, voltando aqui, o que nós estamos a ver, aqui está o Luís. O Halo tem duas grandes componentes. Tem uma componente de hardware, que não é mais do que esta banda de eletromiografia, que está desenvolvida pela equipa do professor Hugo Silva, no IT. E, no fundo é o que dá uma forma ativa do utilizador dar input em relação ao que quer responder. Neste caso, o Luís, como muitos dos doentes dela, numa fase média final, apenas consegue mover alguns músculos da cara, e os da cara normalmente são os últimos a deteriorarem-se. E neste caso,
temos uma banda que, no fundo, quando o Luís faz uma contração muscular, neste caso levantar a sobrancelha, capta esse sinal. O outra componente é o que nós chamamos de uma AI persona. Se calhar aqui consigo mostrar. A AI persona é estamos a alavancar o poder de inteligência artificial generativa e quando nos é perguntada uma pergunta, e aqui é muito importante ter contexto, no fundo vamos buscar informação à AI persona do doente, com quem ele está a falar, toda a podemos ter onde está, toda a informação que conseguimos ter offline e online, que é importante para aquele contexto. O utilizador está a ouvir determinadas opções possíveis de resposta e, no fundo, quando se identifica com alguma, se identificar, faz então uma contração que, no fundo, está a selecionar uma resposta. Essas respostas são enviadas, no caso que estávamos a ver, começámos por o cenário de messaging e são enviadas com. Agora é opcional, uma modalidade ou outra. Naquele caso estávamos a ver que estava a enviar tanto por texto como com áudio. A AI Persona tem então tudo o que está aqui, exemplificado, mas entre outras coisas. Também vamos buscar, por exemplo, conversas passadas que sejam relevantes para aquele tópico, relações, porque a forma como eu falo com o meu namorado não é a mesma coisa da forma que eu falo com o meu chefe, ou com a terapeuta da fala, ou com o médico. E toda a gente, preferências, eu saber quando me perguntam o que é que eu quero fazer, eu saber que eu, como doente dela, se calhar passo mais tempo em casa, então gosto de ver mais vídeos no YouTube, ou gosto de ler, ou gosto de estar a falar com o meu marido, por exemplo. Como foi mostrado, e no vídeo também falávamos disso, na altura, este vídeo é de maio, final de maio deste ano, na conferência do AI for Good Summit das Nações Unidas, lançámos a pública esta parceria que temos com a OpenAI, em que estamos a utilizar o Voice Engine deles, que é um modelo de clonagem da voz, que é muito, muito bom. Com apenas 15 segundos conseguimos clonar a voz. Tem alguns problemas, entre os quais, por exemplo, ser muito próximo da voz de referência, destes 15 segundos que estamos a dar, e o modelo, neste caso, é rígido aos 15 segundos, mesmo se dermos mais, não vai mudar. E depois, outro problema que também estamos a ter, que é também um bias, como tínhamos visto já no produto anterior, é que tem um viés para os dados com que foi treinado. E neste caso temos muito mais dados quando falamos de português, português do Brasil, por isso às vezes realmente vem com sotaque português do Brasil, daí também esta importância de termos um modelo nacional. E porque é que, por exemplo, o Hilo pode ser uma utilização muito boa desse modelo, desse LLM nacional. Ongoing work, para terminar, estamos agora a lançar o que nós chamamos de uma AI Persona Builder para os próprios doentes, quando têm acesso, por exemplo, no eye tracker, poder e têm mais liberdade para escrever, ou caretakers, ou família, ou amigos próximos também darem input sobre o doente e poderem responder a perguntas rotineiras, por exemplo, o que é que gostas de fazer, como é que foi o teu dia ontem, como é que tem corrido a terapia, tudo o que conseguimos para ter mais informação sobre a tal AI persona. Ou um género de journaling. A pessoa, por exemplo, eu como mulher de um doente ou um utilizador do Halo, posso pôr, olha, ontem fomos à Apela, gosto muito de bacalhau à Brás, gostei de estar ao sol, o que for. Deixo-vos aqui um obrigada e aqui um doente que nós acompanhamos, que é o Pedro, e que também tem sido incansável. Obrigada. Muito obrigada, Catarina. Certo. Foi, sim, foi, foi espetacular e na parte em que o Luís falou, para mim foi comovente mesmo. Eu digo que foi comovente para toda a gente que estava naquela conferência. Toda a gente chorou. Sim, Para mim foi completamente. E eu que já tinha. Pronto, já eu acompanhava o Luís todas as semanas. Não fazia ideia que ele ia sentir-se tão emocionado sequer. Então aquilo foi realmente sim, muito. é mesmo avassalador. E é
um dos expoentes máximos, certamente, das oportunidades que a inteligência artificial podem trazer e a diferença que podem fazer na vida das pessoas. Eu convidava agora a Catarina para se juntar aqui ao nosso painel e aproveitava. Para começar por agradecer aos nossos da casa, Maria Ana Gaspar e João Alves, professores da pós-graduação em Inteligência Artificial, que oportunidades, que desafios e oportunidades. A Maria Ana Gaspar vai dar o módulo Ser Biopsicossocial e Inteligência Artificial, Limites e Stress. É médica, especialista em medicina geral e familiar e exerce desde 2012 na Unidade de Saúde Familiar do Oriente. Tem sido orientadora de formação específica de internato de medicina geral e familiar desde 2014 e é facilitadora de sessões de aprendizagem relacional. Fez em 2024 a pós-graduação em Programação Neurolinguística, PNL e Mindfulness. É assistente convidada na área disciplinar de Medicina Geral e Familiar do 5º ano da Faculdade de Medicina de Lisboa, ou foi entre 2016 e 2020, e, ao que sei agora, está a colaborar com a Católica, e desde sempre tem sido interessada no estudo integrativo do ser humano e na sua evolução. O João Alves é licenciado e mestre em Engenharia Biomédica pelo Instituto Superior Técnico, e é especializado em processamento de sinais e inteligência artificial. Foi investigador no Instituto de Telecomunicações do Instituto Superior Técnico, e focou-se especialmente no estudo das emoções relacionadas com a saúde mental. Desenvolveu um algoritmo funcional de Deep Learning, e que foi especialmente pensado para detectar em tempo real emoções e com o objetivo de prevenir o burnout. Foi presidente da Junitec, onde supervisionou vários projetos de tecnologia, e lidou com várias startups, organizou vários eventos relacionados com estas áreas, e atualmente é consultor estratégico na Boston Consulting Group, mais conhecida por BCG, focando-se na modernização de processos e inteligência artificial para empresas. Enfim, suponho que terei feito uma resenha muito breve, mas espero que relativamente completa. Faltou-me dizer que o João vai dar o módulo de emoções e sistemas de inteligência artificial nesta pós-graduação Inteligência Artificial, que desafios e oportunidades. Vamos passar ao painel e eu vou lançar uma pergunta para todos e se calhar começaria pela Maria Ana para ouvir a resposta. E a pergunta é, não sei se têm esta sensação, mas eu não ouço falar em mais nada senão inteligência artificial. Qualquer sítio que uma pessoa vá, qualquer coisa que abra online ou cada vez que liga à televisão ou o que quer que seja, só ouve falar em inteligência artificial. E toda a gente quer aplicar a inteligência artificial a tudo. E isto parece que foi assim de repente. Portanto, a minha pergunta é: não havia antes inteligência artificial? Isto foi agora assim, este ano, 2024, que nasceu? Mariana, sei que tens estado muito ultimamente sobre este assunto e se calhar antes, diz-me. Então, boa noite a todos. Paula, muito obrigada por estares aqui, por nos convidares e por teres lançado esta pós-graduação com tanto entusiasmo que está aqui, que está a acontecer em vida real, não é? Obrigada também aos colegas de painel e em particular à Catarina. Foi com muita emoção e pegando aqui nas emoções também do João, que assisti e realmente isto é aquele sinal que a inteligência artificial feita com a ética e com todos aqueles valores que sustentam a empresa tem muito para oferecer ao ser humano e a pessoas que têm limitações e fazer com que seja possível comunicarmos e estarmos presentes na vida real. Aqui em relação à pergunta da nossa Paula, só queria fazer aqui uma introdução.
Portanto, eu sou médica, eu não sou expert que o André tão gentilmente aqui lançou em termos de inteligência artificial, mas sou muito curiosa. E dessa curiosidade e deste desafio que a Paula me lançou, por ter muito interesse no ser humano e por ter muito interesse em perceber onde é que o ser humano se localiza e se desenvolve e evolui neste grande salto de inteligência artificial, é que abracei este desafio e, portanto, tenho tentado ser de alguma forma estudiosa, mas claramente tenho aqui muitos experts que poderão ajudar e que vão complementar alguma informação que aqui eu lance. E, portanto, daquilo que fui lendo, Paula, de facto estamos num boom da inteligência artificial, é facto, eu acho que também como já foi assim um bocadinho partilhada, estamos num salto evolutivo da humanidade nesta perspectiva da integração da inteligência artificial nas nossas vidas, mas há quem diga, e a verdade é que Aristóteles, vejam só, pasmem-se, já de alguma forma queria aqui um bocadinho trazer, se queremos dizer, aqui um primórdio dos primórdios de um conceito que se calhar podia ser aplicado aos dias de hoje como inteligência artificial, ou pelo menos algum tipo de ferramenta útil, autónoma, com capacidade de resolver um problema que o ser humano faria, em concreto aqui um bocadinho no sentido de tentar transformar a atividade escrava, não é, numa outra, por exemplo, uma outra ferramenta autónoma que substituísse esta atividade escrava. Portanto, Aristóteles já vem com esta ideia. Pasmem-se só, portanto, se cá não se pasmam, mas eu pasmei-me e, portanto, achei muito curioso. Também em relação, em termos de computação, também encontrei uma informação interessante que remonta a 1842, com, salvo erro, desculpa, eu vou aqui consultar os meus apontamentos, Ada Lovelace, que foi quem produziu um primeiro algoritmo, e para vós que são os experts nisto, e que tinha aqui como base criar um algoritmo para uma computação, já essa era a ideia existia, que não se tornou depois palpável, mas foi algo que surgiu em papel e, portanto, já remonta também a essa altura. Claro que o salto, diria eu, e espero estar a dizer corretamente, é aqui com Alan Turing, de facto com a sua máquina de Turing em 1936-37, e que resolveu aqui uma questão de, utilizando a tal codificação 01, de ser possível então uma máquina decifrar códigos e resolver problemas que os humanos já resolviam, e com um impacto muito importante na Segunda Guerra Mundial, na decifrar um código, salvo erro Enigma, que era usado pelo exército alemão e que determinou realmente aqui que os aliados tivessem um lado mais favorecido pela maneira como este computador eletromecânico permitiu decifrar códigos importantes. E, portanto, as coisas têm já tido este desenvolvimento já lá de trás, não é de agora só. Houve depois, de acordo com aquilo que também fui lendo, uma época gloriosa nos anos 50 até 75, com grande desenvolvimento, se calhar não tão desenvolvido em termos daquilo que a máquina permitia em termos de desempenho, e, portanto, algum desinteresse acabou por cair aí com menos investimento governamental, para depois, mais à frente, novamente haver um investimento, e se calhar aqui muito com o deep learning a desenvolver-se de uma forma mais franca, com as tais redes neurais profundas, intrinsecamente autocorrigidas. Foi assim uma mudança completamente do paradigma e o renascimento da inteligência artificial, que agora evolui mesmo para a inteligência generativa, inteligência artificial generativa, e que também levou que as entidades privadas fizessem um grande investimento nesta área. E, portanto, todo este boom que estamos a encontrar, é inquestionável que a inteligência artificial neste momento resolve múltiplas tarefas, resolve problemas complexos de uma forma muito mais rápida e ágil e com precisão do que os humanos, e, portanto, sim, é um tema da ordem do dia, mas que lá vem muito atrás. Espero ter respondido, Paulinha. Respondeste lindamente. Aristóteles no início é espetacular. João Aristóteles está em tudo. Aristóteles. Eu acho que o João sabe quem é Aristóteles, não privou com ele, mas, mas tem uma ideia de quem seja. Diz-me, João, foi agora de repente, porque é o boom. Sim, eu acho que a Mariana acho que conseguiu resumir aqui de forma super completa a história da inteligência artificial. Eu acho que, da minha perspectiva, nós podemos assumir a inteligência artificial de duas formas. Eu acho que se nós assumimos a inteligência artificial como uma ferramenta de otimização que nos permite, de facto, substituir tarefas que são escravas quase, retirá-las
dos ombros dos humanos e tentar arranjar forma de as otimizar e tornar mais eficiente para alocar este tempo dos humanos a coisas que sejam à partida mais úteis, e que usem o intelecto do humano. Então é algo que vem, de facto, desde Aristóteles e até desde o desenvolvimento de toda a ciência, que depois foi agravado e foi fomentado com o aparecimento da computação no século XX. No entanto, se nós olharmos para a inteligência artificial como um conceito mais moderno de substituição da inteligência humana, e se calhar indo um bocadinho mais ao encontro da pergunta, eu acho que este boom que podemos assumir que veio em 2022, 23, eu acho que veio bastante mais tarde, mas esta generalização, e transversalidade do tema vem do facto de, pela primeira vez, e com o aparecimento de redes neuronais e entrando numa perspectiva um bocadinho mais técnica do que se chamam os transformers ou, ou algumas redes neuronais generativas, de criar o que é de facto um cérebro artificial. Portanto, até agora a inteligência artificial conseguia f- formar e de forma muito accurate algumas tarefas que substituiriam os humanos ou que ajudariam os humanos. No entanto, com esta inteligência artificial generativa, nós conseguimos de facto criar uma black box que funciona como um cérebro e de facto funciona como um humano. E isso torna-se relacionável para as pessoas e para as empresas. Tornando-se relacionável, tendo as capabilities aproximadas a um cérebro humano e tornando-se relacionável para as pessoas e para as empresas, torna-se muito mais compreensível. Esta compreensão torna a aplicabilidade muito mais transversal e, portanto, fomenta o investimento. E a partir do momento em que em que é fomentado o investimento e se concretizam ganhos económicos, torna-se uma bola de neve. E essa é a razão pela qual eu acho que atualmente a AI é o boom que é, porque finalmente a AI chegou a um ponto onde se calhar não é só útil para investigadores ou não é só útil para empresas de tecnologia e para empresas que, tendo conhecimentos nesta área, conseguem prestar serviços às pessoas que seamless, mas relacionados com a inteligência artificial, mas sem as pessoas repararem. Agora sim, a utilização foi completamente generalizada e qualquer pessoa pode ter um agente de inteligência artificial no seu computador. Obrigada, João. Em relação à Catarina, eu penso que já explicou muito na sua apresentação. Pedia-lhe, no entanto, uma opinião Claro, sobre este boom. sim, Porque de um momento para o outro, este- sim, não- tenho a minha própria opinião, mas também queria comentar um bocadinho aqui a opinião da Mariana e do João. Um, Primeiro, a Maria fez uma ótima lição aqui histórica, por isso, obrigada. Um, Há várias coisas que contribuíram para o boom agora. No fundo, quer dizer, a inteligência artificial, como a Maria explicou, já está há imenso tempo. Houve realmente, diria se calhar, três grandes passos que mudaram. Uma, era o que o João estava a dizer, a arquitetura Transformers, que vem em 2017, mudou radicalmente como é que nós vemos a inteligência artificial. Porque o Transformers, aquelas pessoas que não saibam, é basicamente a arquitetura dos modelos destes Large Language Models, ChatGPT, etc. E basicamente consegue capturar um contexto muito maior. Porque, basicamente, como o nome do paper dizia, é Attention is all we need. Aquilo é como se tivéssemos. Eu ponho uma frase e, basicamente, ele está a gerar-me o texto a seguir, mas ele não esquece o que está para trás. Enquanto que os outros modelos esqueciam. Isto, em conjugação com o facto de termos muito mais poder computacional agora e o facto de termos muitos mais dados. Agora, daí a isto funcionar como um cérebro humano, quer dizer, estamos em muito. Ainda não funciona como um cérebro humano. A única coisa que estes modelos fazem é serem papagaios. Eles repetem padrões que viram no texto. Pronto, ou seja, é como se nós estivéssemos a ver a cavalo dado, não se olha o dente. Ele completa a palavra a seguir. É isto que os modelos de texto, por exemplo, fazem. Pronto. Por isso, sim, eu acho que o boom vê-se por causa destes fatores e como o João estava a dizer nisso, eu concordo, veio democratizar a utilização destes modelos. É muito fácil qualquer um de nós utilizar. Porquê? Porque agora não preciso estar a codificar. Eu consigo usar estes modelos de forma textual, da forma que eu utilizo qualquer outra coisa. Eu escrevo uma prompt e aquilo dá-me um resultado que é útil. E é um preço mais baixo do que se calhar seria, sei lá, correr um modelo de uma instância e que seria muito complicado, etc. Por isso,
Eu acho que sim, está para ficar. Se calhar, quando saiu o ChatGPT, houve um boom demasiado elevado e umas visões mais catastrofistas, que vamos todos ficar desempregados. Mas eu também não concordo que sejam apenas para tarefas escravas. Eu acho que os modelos vieram para complementar. E há tarefas que não são escravas, por exemplo, aqui por sendo um bocadinho mais provocadora, se calhar diagnóstico médico, que eu acho que podemos ver a inteligência artificial como um peer na sala. Não vai substituir médico, porque os médicos têm muito mais valências do que apenas conhecimento, têm uma capacidade de empatia, têm uma capacidade de cuidado, pá, que nenhuma máquina vai conseguir mudar. Pá, mas realmente temos que admitir que vão ter conhecimento e não esquecer e lembrar-se de alguns detalhes, epá, que se calhar um humano sozinho não ia conseguir, ou mesmo uma equipa multidisciplinar. Por isso, vê-los como parte integrante das equipas nos diversos contextos, eu acho que é o mindset que devemos ter no futuro. Eu ia perguntar se isto é uma moda ou veio para ficar, não é? Que é o tema da nossa conferência, Com a internet. mas diria que das vossas respostas resulta que parece que veio para ficar. A Catarina confirma, João, confirmas? Tens outra opinião? Maria Ana, se calhar Sim, primeiro o João, agora pela ordem inversa, digamos assim. sim, absolutamente. Eu acho que, se calhar, refraseando um bocadinho aquilo que disse há pouco, o meu ponto com equiparar-se a um cérebro humano não é necessariamente substituir, eu acho é que se torna muito mais relacionável. As pessoas conseguem perceber muito mais porque acaba por ter uma linguagem parecida, apesar de não ter, claro, as mesmas capacidades. E, portanto, é isso que faz dele tão importante e tão escalável neste momento. Se vem para ficar, eu acho que não tenho dúvidas, eu acho que eu estava a ouvir a Catarina a dizer isso e eu concordo que é, eu acho que tem uma relevância tão grande ou maior que o aparecimento da internet. E, portanto, se há alguma coisa, vai se expandir. Eu estava a dizer há bocadinho, a razão pela qual, se calhar, a inteligência artificial começou há algum tempo, demorou um bocadinho mais a arrancar, foi porque só este boom só existe quando as pessoas se relacionam com ele e quando as empresas se relacionam com ele. E isso de forma muito pragmática e aquilo que eu tenho visto também no meu trabalho e no mercado, acontece quando as empresas investem. Empresas, governos, etc. Ou seja, quando é envolvido dinheiro na coisa. Isto permite desenvolver a tecnologia, permite marketizar e aumentar a aceitação e, portanto, democratizar a utilização. E é isso, e é nessa fase que estamos neste momento. Portanto, há poucos anos, há menos de 5 anos, que tem havido um boom de investimento em inteligência artificial, que já existia antes, obviamente, mas há uma magnetização desse investimento. E, e acho que esse investimento gera a tal bola de neve de que eu falaria há bocadinho. E podemos quase imaginar como uma bola de neve que neste momento já é uma bola que já está a rolar na montanha, mas que eu acho que está ainda no início da montanha. Portanto, ainda tem muito para rolar, tem muita neve para acumular e acho que e tem todo o potencial para ir por aí abaixo. Mariana, tens opinião diferente ou veio para ficar? Não, não, e corroboro completamente a questão da democratização da inteligência artificial. Eu acho que isso foi um ganho brutal e que precisamente não há volta a dar. Portanto, a moda está instalada e é para ficar, e concordo em pleno com a Catarina João como parceria, e é assim que eu também vejo na medicina em concreto, mas não só, sim. Muito bem, muito obrigada. Agora gostava de saber, e se calhar começava pelo João, no vosso trabalho, como é que se concretiza? Enfim, no da Catarina já ficou bastante, bastante claro, não no do João, e no caso da Mariana já explicou que não trabalha ainda diretamente com estas tecnologias. E por isso perguntava especialmente ao João, porque penso que é quem ainda, quem no fundo tem alguma coisa mais diferenciada nesta questão, como é que isto se concretiza no dia a dia? Quer dizer, aplica-se, trabalhas numa empresa, usas isto, a inteligência artificial, generativa, não generativa, o que é que fazes com isso? Uhum. Ok. Eu posso dizer, esta é uma boa pergunta, porque eu posso dizer que utilizo mais o ChatGPT do que o Google. Portanto, eu acho que nós, em inteligência artificial, podemos ter várias visões de utilização. Portanto, pode ser uma utilização da inteligência artificial como eh, desenvolvimento de modelos ou de plataformas sobre modelos, como, por exemplo, a Anbubble, não é? Qualquer pessoa na Anbubble, ou pelo menos software developers e product managers, etc., vão trabalhar diariamente com a inteligência artificial porque estão a desenvolver a inteligência artificial. No entanto, esta democratização de que nós falávamos permite uma visão
meramente utilitária da nossa parte. E no meu caso é muito mais isso. Apesar de às vezes brincar um bocadinho e desenvolver algumas coisas de inteligência artificial mais por gozo, eu todos os dias utilizo inteligência artificial generativa, nomeadamente no ChatGPT. E posso-vos dar alguns exemplos concretos. Hoje em dia, e se calhar alguns destes até são vícios que são menos saudáveis, digamos assim, mas eu hoje em dia não escrevo nenhum e-mail sem utilizar o ChatGPT. Não envio nenhum slide ou nenhum documento do Word sem fazer proofreading, ou seja, sem validar todos os conteúdos, gramática, pontuação, etc., no ChatGPT. Hoje em dia, se eu precisar de fazer brainstorming, bater umas bolas, se calhar eu vou ter com o meu colega do lado, vou ter com o meu manager, mas nunca antes de começar uma discussão no ChatGPT, lançar umas ideias e perceber o que é que ele me pode trazer. Se tiver algum tipo de análise que seja crítica, por exemplo, tenho um conjunto de dados muito grande, preciso tirar alguns outputs daquilo, vou ter uma reunião daqui a 15 minutos, em vez de me lançar ao Excel e perder 1, 2, 3 horas a fazer uma análise, se calhar ensino no ChatGPT, peço-lhe 3 ou 4 outputs-chave que sei que vou precisar na reunião, levo à reunião e depois logo aprofundo sobre isso. Portanto, eu acho que as aplicações são infindáveis. E naquilo em que nós não utilizarmos a inteligência artificial, provavelmente não é porque ela não pode ser utilizada, mas é porque nós não nos lembramos de a utilizar. Portanto, é um bocadinho essa a lógica que eu sigo no dia a dia e uso muito e espero cada vez utilizar mais. Ó João, e achas que para perguntar é preciso saber? Isto é, Eu acho que nós o que estamos eu quero numa dizer é, fase. podemos perguntar à vontade ou convém termos uma ideia relativamente concreta de qual vai ser a resposta? Tu falaste aí muito em correção de lapsos. Isto é, o que eu eh, quero, no fundo, podemos uhum. confiar, perguntar uma coisa qualquer sobre a qual não sabemos e achar que aquilo vai estar certo ou tudo isto tem que ter alguma prudência? Eu acho que isso é um bom ponto. Há bocadinho a Catarina utilizou o termo papagaios para estes modelos de inteligência artificial e eu acho que é um bom termo, porque na prática, se calhar para quem não souber, eles são treinados sobre estes large language models, são modelos que são treinados em padrões. E esses padrões advêm de dados que já existem, dados humanos. E, portanto, dados reais, não são coisas fabricadas e naturalmente certas. Portanto, são treinados em padrões de coisas que existem. E essas coisas que existem naturalmente não estão sempre certas, ok? Portanto, a fonte do treino é real e, por ser real, é biased. E, portanto, respondendo diretamente à questão, não estamos numa fase em que o conteúdo que vem do ChatGPT está 100% certo. Mal comparado, é seguir a mesma lógica de estar a pedir isto a alguém. Portanto, se for uma coisa irrelevante que nós queremos ter um padrão, queremos ter uma referência, se calhar perguntamos isto a alguém que achamos que sabe, a pessoa dá-nos uma resposta, nós confiamos, avançamos para a frente porque nos serve como referência. Se eu precisar de uma informação hiper específica e chave para o trabalho que eu estou a fazer, para a reunião que eu vou levar, e essa informação, dessa informação depender todo o meu trabalho, eu se calhar, se chegar alguém na rua e lhe perguntar e a pessoa me der uma resposta, eu não vou para a reunião defender aquilo com unhas e dentes, não é? Da lógica é a mesma. Nós temos que assumir, e era um bocadinho essa a lógica que eu utilizava há bocadinho quando dizia que isto se equiparava a um cérebro humano. Eu acho que, de uma perspectiva utilitária, o ChatGPT é um peer, portanto, é uma pessoa com capacidades como os humanos no limite teriam. Não as mesmas, em algum caso maiores, noutros casos menores, mas da mesma forma. E, portanto, acho que consegue contribuir muito. Portanto, se podemos pedir-lhes informações que não sabemos, sim. Se convém termos a capacidade de pôr um bocadinho de sal e pimenta no final e sentido crítico para avaliar se está 100% certo ou não, também. Obrigada. Mariana, na Olha, medicina, Paula, se não sim. no teu trabalho concretamente na medicina, o Sim, no mundo. meu trabalho, se calhar não estou a falar tanto de inteligência artificial generativa nesta fase, acredito que ainda não, mas na minha prática clínica e com o sistema informático que temos, nós temos sempre um conjunto de ferramentas que neste momento nos auxiliam, tanto de alertas, por exemplo, de alergias medicamentosas, que são pop-ups que me saem automaticamente, seja alertas de interações medicamentosas, seja tabelas de avaliação de risco que me permitem fazer decisões baseadas nesses resultados, que são cada vez coisas mais automáticas e não estamos cada um de nós a ver
e a cruzar os dados. Na medicina, há um boom e um desenvolvimento gigante, e nisso eu gostaria só aqui também de partilhar convosco, e pegando um bocadinho naquilo que a Catarina há bocadinho lançou, de provocação boa deste trabalho de parceria, porque de facto na medicina tem sido imenso o exponencial da aplicação de inteligência artificial, seja em termos de diagnóstico, não é? De ferramenta de diagnóstico, existem já várias ferramentas que têm sido utilizadas de sistemas de aprendizagem profunda que tentam estabelecer uma correlação entre sintomas ou um conjunto de sintomas e a probabilidade daquela hipótese diagnóstica. E é interessante que, pelo menos num estudo que percebi que foi feito em 2020, esta diferença entre a precisão da hipótese diagnóstica do clínico versus o sistema de inteligência artificial, na verdade foram muito parecidos. Portanto, a precisão da hipótese diagnóstica foi na ordem dos 71, 72% em ambos os casos. Também, por exemplo, tem sido um boom gigante na questão da imagiologia ou na detecção de melanomas, por exemplo, as coisas muito na imagem, não é? E que está muito dependente, e tanto a Catarina como o João se calhar serão melhores a explicar isto, nesta base de dados que se vai juntando para que esta informação seja cada vez mais fidedigna. E, portanto, quando vamos perceber a sensibilidade do diagnóstico, significa se detecto com precisão a alteração patológica na imagem e a especificidade, que é consigo rejeitar, excluir aquela imagem, aquela alteração imagiológica, porque não é doença, na verdade, a IA não tem uma grande diferença em relação ao especialista, mas é ligeiramente superior. E, portanto, completamente de acordo, acho que a parceria é o futuro, sem dúvida. Queria só dar aqui uma pequena nota em relação a um tema que me é particularmente querido, que é a genética e a epigenética, que também a inteligência artificial tem sido incrível neste levantamento e na sequenciação muito mais rápido do que alguma vez foi possível. Também, depois com uma análise um bocadinho crítica, depois na pós-graduação faremos, que tem a ver também novamente como é que nós interpretamos isto e quais são as bases e os dados que lá estão a ser lançados, e cada vez muito mais numa medicina personalizada, tanto preventiva como curativa, isto levantando algumas questões éticas que devem ser claramente clarificadas, desculpem a redundância, e levantar questões como a eugenia, conclusões que podem, no fundo, estigmatizar uma pessoa para um diagnóstico que é baseado numa probabilidade de doença, e, portanto, são coisas que são importantes. Também queria dar aqui uma pequena nota aos robôs cirúrgicos, que temos ouvido imenso e somos todos bombardeados também com essa informação, ou pelo menos sou, e que tem sido muito interessante no apoio, lá está, ao clínico, ainda que, nota, há acidentes e há mortes associadas, muitas vezes, porque as peças se queimam ou alguma coisa não corre bem, e ainda muito dependente do operador, ou seja, o treino do especialista que está a gerir o robô, bem como a programação do próprio robô, mas aqui o treino do especialista continua a ser fundamental. Portanto, aqui o lado humano a ter que também ter este aprimoramento. De uma forma mais assim vanguardista, os nanorobôs, que têm aqui muito esta vontade de vir curar doenças e, quiçá, aumentar capacidades físicas do ser humano, isto numa versão assim um bocadinho mais lá à frente, e é engraçado como aqui está a ser o projeto em concreto da Catarina no apoio de doentes com ela, também cada vez mais outros tipos de dispositivos, nomeadamente dispositivos que são vestíveis, que a pessoa pode usar e que permite tirar dados em tempo real, que pode comunicar com o clínico e, portanto, isto é imenso. Queria só dar uma pequena nota, que tem a ver com a medicina baseada na evidência e com os dados que a inteligência artificial nos pode fornecer, que são muito importantes na decisão clínica, seja no diagnóstico, no prognóstico, na decisão terapêutica, mas notar sempre que a tal experiência do profissional seja porque conhece o contexto, tem a subjetividade de estar com o doente, a tal relação, bem como a vontade e o parecer do próprio paciente, são algo que tem que sempre entrar na equação, ou seja, não sermos também só, termos a visão só dos dados que a inteligência artificial nos dê ou que a evidência científica atual nos dê, ter em conta estas dimensões e, portanto, como parceria em absoluto. Obrigada, Bem, Paulinha. obrigada, muito obrigada. Catarina, como é que isto está no trabalho? Julgo que já percebemos. Eu gostaria de perguntar, se quiser acrescentar alguma coisa em relação a essa matéria.
faça favor, mas eu passava, se fosse, se parecesse bem, diretamente para saber se a inteligência artificial vai dar cabo de nós, da humanidade em geral e de cada um de nós em particular, ou se, pelo contrário, veio para nos ajudar, veio para nos potenciar. Do que eu ouvi até agora, o que me ficou mais marcado foi a colaboração. Foi em simbiose ou não com uma interligação tão intensa, mas em colaboração. Isto até agora foi o que me pareceu. É assim ou vamos ser exterminados? Não. Não sou catastrofista. Não acho que vamos ser exterminados. Acho que humanos temos muita capacidade de resiliência e de adaptação. Esta roundtable baseou-se mais à volta de como é que nós vamos utilizar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Na minha perspectiva, a inteligência artificial, e onde nós realmente utilizamos mais neste momento, até é nas redes sociais. Eu acho que aí, em relação à democracia e como é que nós consumimos redes sociais, é que nós devemos estar preocupados em como é que nós estamos a abraçar a inteligência artificial na nossa vida. Porque preocupa-me mais isso e nós não temos capacidade crítica em olhar para o que consumimos, e neste caso telemóveis, etc., do que propriamente como é que vamos utilizar isto nos nossos trabalhos para escrever mails ou mesmo a ter diagnóstico, porque eu acho que aí nós vamos conseguir, com a calma, vamos conseguir incorporar e vamos conseguir tirar melhor partido. Em relação ao problema que realmente a mim me preocupa mais, eu acho que tem que vir também com literacia. Eu acho que temos que começar a expor às pessoas quanto é que elas estão a consumir, porque é que estão a ver daquela forma, que estão altamente a ser viciadas. Quer dizer, que nós estamos. As pessoas terem noção. O que eu olho no meu telefone é diferente do que a outra pessoa olha. Pronto, e às vezes temos, mas também, mas realmente as pessoas não têm se calhar o nível que eu pessoalmente gostaria que tivessem. E eu acho que nós temos que começar a educar todas as gerações, as mais acima e as mais abaixo e as nossas, para este problema, para conseguirmos realmente conviver com a inteligência artificial de uma forma harmoniosa. João, exterminados ou potenciados? Não, eu acho que eu concordo com a Catarina. Acho que não vamos de todos ser exterminados. Acho que há aqui uma série de pontos que são muito relevantes de uma perspectiva ética e de coexistência com a inteligência artificial. Acho que o tema da liberdade de expressão e da informação é dos mais relevantes. Portanto, nós somos constantemente expostos a um chorrilho de informação que pode ser ou não verdadeiro e pode ser ou não bom, e muitas vezes não o controlamos. E eu acho que esse bias mediático a que somos expostos constantemente pode afetar ideologias políticas, valores, a forma como lidamos uns com os outros, e portanto, eu acho que a inteligência artificial no background, ou seja, sem nos darmos conta, pode afetar de forma muito séria a forma como a sociedade funciona. No entanto, eu acho que esta é uma perspectiva mais negra e na qual nós temos de ter atenção, mas eu defendo que a inteligência artificial vai ser 100% colaborativa daqui para a frente. Temos, obviamente, de ter em consideração estes fatores que são relevantes, mas vai ser colaborativa. Assim como foram as tecnologias que até agora apareceram. O ser humano não é o ser predominante na Terra por ser o maior ou o mais forte, mas sim por ser o mais adaptável, como a Catarina dizia. E, portanto, assim como há 50 anos era preciso dicionários para fazer tradução, hoje em dia, e a tradução era feita de palavra a palavra, hoje em dia a tradução é feita entre os dois lados do mundo de forma 100% automática e com adaptação cultural. E, portanto, as coisas evoluem, mas se calhar há 15 anos a tradução não era feita assim, não era feita com estas ferramentas de inteligência artificial todas tão desenvolvidas, no entanto, era feita pelo Google Tradutor, que pegava numa frase e conseguia traduzir um conjunto de palavras, nem que fosse palavra a palavra, mas traduzia a frase inteira em vez de ser preciso consultar uma a uma num dicionário em papel. Portanto, a tecnologia é evolutiva, a inteligência artificial vai ser evolutiva e as pessoas vão evoluir com ela. Há algumas preocupações, sim, é preciso ter em conta essas preocupações, até porque muitas delas nós não temos consciência no dia a dia que nos estão a afetar. No entanto, eu tenho uma perspectiva bastante otimista relativamente à inteligência artificial. Mariana, como Eu é? só concordo em absoluto com a Catarina e com o João. E pegando aqui um bocadinho no mote da Catarina, sem dúvida, e aqui pegando também no lado do ser biopsicossocial, das maiores preocupações, e sou otimista por natureza,
e acho que o caminho vai se fazer bem se nós trouxermos consciência a este processo e se conseguirmos manter a nossa autonomia nas decisões que vamos tomando ao longo deste caminho, com princípios éticos e de segurança bem suportados. Queria só lançar aqui pequenos pontinhos só para trazer à reflexão, que tem a ver com a ansiedade e stress que se calhar esta evolução da inteligência artificial vai lançando, não é? Sobre, em termos de substituição ou não, mais até de trabalhos, etc. E não pensarmos na coisa tão colaborativa como podemos antecipar. A dependência da tecnologia, estou muito nesta onda com a Catarina, e a forma como vai-se evoluindo a interação humana para o isolamento e a falar com a máquina em vez de entre humanos, e os desafios também em termos de saúde mental, de autoimagem, de autoestima, que todos estes processos nos lançam, são aspectos que acho que têm que ser bem elaborados, temos de trazer à consciência e, como o João disse, das principais coisas na evolução da humanidade, e que a Catarina também disse, tem a ver com a adaptabilidade, e é uma característica inata do ser humano, e é por aí que provavelmente eu acredito que vai ser o caminho. E nesta adaptabilidade, projetar muito este futuro com como é que nós trazemos literacia e poder ao ser humano. E eu acho que quando todos nós contribuímos para isso no nosso dia a dia, seja nas escolas, como é que educamos os nossos filhos, seja pelo nosso exemplo, como é que usamos os nossos telemóveis, como é que decidimos parar o telemóvel para falar com o outro, olhos nos olhos, todas essas pormenores que são por maiores na vida, acho que vão fazer a diferença de como é que a inteligência artificial vai impactar a nossa vida. Obrigada. Antes de passar a palavra à audiência, para ver se têm alguma pergunta, eu ainda gostaria de saber de cada um de vós, queria pedir-vos um conselho ou uma ideia para fazermos da inteligência artificial uma oportunidade. Mariana, queres começar? Vou ser breve. Literacia é termos um papel ativo, assumirmos esse papel ativo, investirmos em literacia. João, obrigada, Mariana. João. Eu acho que na sequência deste tema da literacia, isto depende de cada um. Portanto, depende de olhar para o tema como uma oportunidade e não como um conjunto de preocupações. E para isso, o meu conselho é, tal como eu dizia antes, as aplicações existirão não porque a tecnologia as sugere, mas porque as pessoas se lembram. Portanto, tentar não olhar para a tecnologia, perceber o que ela faz e daí aplicar aquilo que nós precisamos, mas sim olhar para aquilo que nós fazemos, perceber em que é que precisamos de ajuda e depois perceber como é que, com as capacidades que a tecnologia tem, a podemos integrar no nosso dia a dia, nessa parte mais prática da nossa vida. Se olharmos para tivermos esta perspectiva mais otimista, vamos descobrir e desvendar muitas novas aplicabilidades e potencialidades desta tecnologia tão poderosa. Obrigada, João. Catarina. É a literacia, sermos críticos. Não esquecer que somos seres pensantes e ser críticos em relação ao que consumimos, ao que produzimos, ao que queremos para a sociedade. Muito obrigada a todos. Foi extremamente interessante. Eu, por mim, aprendi muitíssimo. Queria perguntar, à audiência se alguém tem questões para colocar a, a algum dos oradores em particular ou, no geral, ou se ficaram completamente esclarecidos. Mário, avance, por favor. Muito boa Você. noite a todos. Professora, gostaria muito de agradecer a sua iniciativa, é extremamente interessante, importante e atual. Gostaria também de agradecer a participação de todos os intervenientes e com a exposição que fizeram em trazermos a inteligência artificial para o mundo atual e com a história que já está por trás. Não é uma coisa que de hoje, é uma coisa que já tem algum tempo. E aproveito a oportunidade também para partilhar aqui a minha experiência com base na Catarina, no que foi dito. Por exemplo, eu tenho largos anos de experiência no retalho e a questão de saber responder de forma correta num e-mail comercial é extremamente importante e as diferenças culturais são muito importantes porque tenho experiência de trabalhar em Moçambique e no Quénia e, portanto, não são as mesmas culturas e a forma de abordar também não é a mesma. Em relação ao João, também gostava de dar aqui o meu contributo,
porque faço exatamente o mesmo. O meu inglês, eu não sou nativo em inglês, eu faço o meu inglês é learning by doing, vou sendo generativo na minha aprendizagem e quando quero fazer e-mails mais formais e expor de forma mais formal as minhas ideias, recorro sem dúvida à inteligência artificial e ao ChatGPT, que me ajuda bastante, e olho para aquilo e digo, está aqui tudo, mas eu não consigo fazer isto. Portanto, é um contributo muito significativo para mim. Em relação também à questão da interferência da inteligência artificial na política, penso que é um tema também muito interessante a ser explorado, porque se calhar mete-nos medo, porque não sabemos o que é que está a acontecer. Alguém sabe e usa, e nós não sabemos, e isto ao longo da história tem sido assim a nossa vida. Tivemos o exemplo nos Estados Unidos, independentemente aqui de qualquer comentário, que não é esse o caso da influência que aquilo teve, mas presumimos que aconteceu. Tivemos outro exemplo na Roménia, há pouco tempo com as eleições também, e por causa disso vão ser repetidas. Eu penso é que as coisas estão a acontecer, nós ainda não sabemos, e há muito para saber. E é muito importante interpretarmos, porque não podemos dizer, eu fico muito feliz por utilizar a inteligência artificial a fazer um e-mail em inglês, digamos assim, 99% perfeito, mas depois já não a quero ao influenciar eleições. Portanto, os países, os partidos, a geopolítica, penso eu, deverá adaptar-se a uma nova realidade e saber usá-la, porque nós também utilizamos a comunicação, pode ser bem usada, pode ser mal usada, pode influenciar, pode contaminar, pode intoxicar, etc. A inteligência artificial é mais uma ferramenta. A única questão, penso eu, neste momento, como utilizador e não como pensante, como os ilustres participantes aqui nesta conferência, com a experiência que nos têm dado, da forma como estão por trás daquilo que está a acontecer, eu vejo como uma coisa que está a acontecer, olha, e gostaria de entender e saber como é que posso ter filtros para entender o que está a acontecer. E, portanto, o desafio, penso eu, é enorme. Como também já foi dito, e acompanhando também a evolução e o nascimento da internet, é um boom fantástico, abre-nos possibilidades incríveis. Eu utilizo, na minha atividade profissional, aquilo que estou a fazer no projeto que estou a desenvolver, por exemplo, utilizo a fazer cinematic vídeos. Portanto, o texto é gerado por inteligência artificial, o avatar é gerado por inteligência artificial, a animação das imagens utilizo também a inteligência artificial. E por último, e para terminar, o que eu digo é, não tenho vergonha de dizer que o estou a fazer. Ou seja, vejo-me como um contributo, não preciso de esconder nada. Quando é necessário dizer, digo, e não sinto nenhum constrangimento pelo facto de estar a utilizar uma ferramenta que me está a ajudar. E, portanto, como disse também o João, acrescenta-me valor. Penso que posso ser mais produtivo e mais elucidativo naquilo que estou a fazer e, portanto, é um momento que nós estamos a viver e agradeço a todos a participação e o facto de aqui estar. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário, pelo seu testemunho por nos dar a conhecer a sua experiência. Alguém mais quer partilhar a sua experiência ou colocar alguma questão a algum dos intervenientes? Eu gostaria de colocar, mas não tem que ser o primeiro. Não estou a ver quem é, mas com certeza que sim. António Reis Silva, eu António, acho que diga. não tenho o vídeo aqui. Sim, Não sei porquê. Está bem? diga, António. Bom, enfim, fica o agradecimento e eu até tomei aqui algumas notas para fazer alguns deep dives. Está bem? Pronto, não preciso vos dizer quais são os deep dives que vou fazer, das notas que vocês disseram, porque valerá a pena. Na parte final, vocês enfatizaram muito. António, peço desculpa só interromper. A Catarina está-nos aqui a dizer que tem que sair. Não a queria deixar de sair sem lhe agradecer mais uma vez Eu gostava de fazer uma pergunta à Catarina. Então, mas- Da Há dar? tempo ainda, Catarina? sim, sim, mais uns minutinhos, mas como eu pensava que era até às 8, já está a passar um bocadinho, tenho Então, Não, uma... isto António, à rápido espera, com a mas sim. pergunta, é depois muito continuamos. rápido nesta parte, nem de propósito, enfim, uma perspectiva que tenho nesta parte da inteligência artificial, nem de propósito comprei hoje um livro que se chama Co-Intelligence, que é muito a minha perspectiva para o futuro. É haver cooperação entre as duas coisas. Já na internet isto é extraordinário, na saúde nós beneficiamos imenso porque há cooperação
através da internet entre diferentes Oh, países. António, sem querer apressá-lo, se calhar direto à pergunta, porque a Catarina Não, escreveu que ia vou já, sair. eu vou ser rápido. Depois a Quem seguir, está a depois a seguir atrasar é a temos a minha oportunidade. professora. Pronto, só quero aqui adicionar ainda o tema da adição dos dados. Para futuro, a inteligência artificial ainda tem mais dificuldade para o futuro, mas há outras áreas em que os dados vão permitir resolver outras coisas. Nós ainda não conseguimos perceber como é que as baleias falam, mas com Mas há mais dados investigação nisso. talvez consigamos fazer. E depois com o IoT, com esta parte de rede, em que conseguimos obter dados em áreas em que nós não estamos e muito mais, e agregar esses dados, isso vai ser importante. Dúvida que tenho, porque esta parte do PRR e aqui na área da saúde, eu fiquei só a pensar se nesta componente vocês têm a perspectiva das aprovações na área da saúde. Porquê? Porque as soluções de saúde têm que ter certificações. Até me estou a lembrar de uma empresa que lá está, enfim, que também esteve connosco no Value for Health. E, portanto, uma coisa é fazer, outra coisa depois é garantir a certificação na área da saúde. E aí está a haver desafios nesta matéria da inteligência artificial, já há regulação, ou, ou não é um problema a enfrentar? É uma boa questão. Eu sei que dentro do consórcio há empresas que estão a fazer, mas se calhar a Mariana até sabe melhor, estão a fazer estudos pilotos já em ambiente hospitalar, utilizando inteligência artificial. Quer dizer, o Hospital do Porto, por exemplo, já utiliza alguns mecanismos, não de degenerativa, mas Isso acho que pelo sim. que eu Pronto. percebi, E essa há parte até é autorizada essa parte. originalmente, tal como E o tem véu de comissão de Israel. ética, sim. Tem comissão de ética, ou seja, eu não sei se imagina, com A diferentes. Comissão de Ética aprova fazer o teste e depois poder vender essas soluções, às vezes precisa de uma certificação. Eu não sei aqui nesta área da inteligência artificial que tipo de Não certificação é que sei, estamos a a enfrentar. Não? sincera, Ok. não sei, Então já façamos no eu faço o contexto. deep dive nisso também. Ok. Pois. Obrigada. Então, se calhar, aproveitamos para agradecer mais uma Partilhei vez. um site, partilhei só um link de uma apresentação que por acaso que eu vi no fórum onde estive, das Nações Unidas, o tal onde mostrei o vídeo, que é sobre este projeto que é Earth Species Project, em que eles genuinamente estão genuinamente, em que eles estão realmente a ver o que é que as baleias falam. Ai, que O espetáculo! Hospital de São João é o do Porto, não é? Esse aí? O Hospital de São João é do Porto, sim. Pronto, só para confirmar. O de Santo António também está a querer fazer umas coisas. Ok, sim, Pois, senhor. sim, sim. Muito obrigada, Catarina. Giro, dei uma vista de olhos. Baleias a falar e já conseguiram fazer o Hello Whale, como se fosse um Não, Hello. já ficou os votos de saúde. Está bem? Espetacular. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada pelo convite. Boa sorte com o resto. Obrigada, Catarina. Muito Obrigado. obrigada, Catarina. Obrigada. E já agora uma pergunta para o João Alves. Foi aluno também do Força. Martim de Oliveira ou não? Diga, diga. Ah, do professor Arno de Oliveira. Não fui ali, aluno direto, mas cheguei a ouvi-lo várias vezes. Ok, foi meu colega no liceu. Ok. E no técnico também. Muito bem. Um homem brilhante, sim. Eu não fiz isto. Ele dava mais aulas em engenharia informática, mas acabei por não o apanhar em nenhuma aula. Mas como É, presidente do técnico, ouvi-o eu estou-me várias a lembrar vezes. porque eu hoje vi aqui um podcast da, do Expresso em que ele também ia lá estar a falar. Ok. Boa noite ao Muito professor bem. Hugo que está a sair. Muito obrigada por ter tido a generosidade de assistir. António, mais alguma questão? Não, Ou não. não? Então, na Olha, Boa José, noite. peço desculpa, pus-me calei-me a mim própria, o que é bastante sensato da minha parte. Estava alguém a intervir, eu não estou a ver quem. É Fátima. Fátima Motti. Ótimo. Boa noite a todos e muito obrigada. Eu sou, eu estou a iniciar-me nestas áreas e aquilo que eu pretendo com esta pós-graduação é essencialmente libertar-me daquelas tarefas monótonas e a minha tarefa diária é fazer pareceres jurídicos e estava aqui a ouvir o João Alves e estava a rever-me.
e estava a pensar naquele acórdão de três juízes, que foram baseados também na inteligência artificial e não tiveram o cuidado de ir verificar os acórdãos citados, que alguns até eram brasileiros. E eu, habitualmente, eu conheço as minhas matérias, e também faço aquilo que transmitiu, que é tudo aquilo que eu tento fazer neste momento, são 50 páginas, 100 páginas, passar tudo para a inteligência artificial para me fazer a correção ortográfica. Mas eu tenho uma dificuldade, e esta é a minha guerra. Eu acho que eu vou aprender com toda a gente. Vou aprender com toda a gente que fez a sua intervenção aqui no curso. Uh, e eu solicito apenas a inteligência artificial para me fazer a correção ortográfica. Mas ele não me faz a correção ortográfica. E o que ele faz é a correção ortográfica e depois tenta ajustar os meus textos. Mas eu sei muito bem aquilo que eu quero e ando aqui normalmente a guerrear com ele. Portanto, eu queria agradecer-vos. Eu acho que, em particular, em cada uma das aulas, irei poder dilucidar a melhor forma de fazer estes prompts, que a Paula sabe que eu aprendi esta designação na última aula, os prompts. Aprendeu e usou logo. Pois sim, senhor. Portanto, aquilo que eu gostaria aqui de tirar partido nesta pós-graduação é precisamente isso, é na utilização da inteligência artificial para os pareceres jurídicos, porque não é nada fácil. Hoje em dia temos na administração pública vários serviços, inclusive o meu, todos têm o Vítor, a Eva, e que eles não nos respondem minimamente àquilo que é pretendido. Portanto, eu depois terei a oportunidade de conversar Isso. convosco. Queria era agradecer, porque também para mim tudo isto, quer com a Paula, foi uma aprendizagem muito grande. E hoje também retirei muitas informações e quando estivermos então nas vossas aulas eu poderei, em princípio, consolidar estas minhas Isso. dúvidas. Muito obrigada a todos. Fátima, Obrigada. agora já estamos um bocadinho, já passámos um bocadinho da hora, mas depois nas aulas nós vamos passar por esse tema, não se preocupe. Vamos olhar para Obrigada. isso, vamos perceber como é que conseguimos falar com o ChatGPT e retirar o máximo que conseguimos dele. Obrigada. Muito obrigada. Se não houver mais questões, eu gostava de não passar aqui a fronteira das 8h30. Agradeço muito a todos, agradeço especialmente ao João e à Mariana a generosidade de conseguirem nos afazeres que têm encaixar esta fantástica participação que tiveram aqui. À Catarina já tive a oportunidade de agradecer antes de sair. Agradeço-vos a todos os que estão presentes, não são muitos, mas são muito bons. Conseguirem estar connosco nesta altura e com tão pouco tempo e a esta hora. E os que estão inscritos na pós-graduação, vai ser uma viagem fantástica. Os que ainda não estão, é irem lá ao site agora e carregar. Muito obrigada a todos e se ninguém tem mais nada a acrescentar, eu então encerrava esta sessão e desejava-vos muito boas festas e até janeiro. Obrigado. Obrigada. Uma boa noite a Obrigado. todos. Muito Obrigada, boa obrigada. noite. Obrigada, boa Muito noite. obrigada. Boa noite.